Bem, agora que vimos a motivação para se utilizar uma transformada de Laplace, vamos partir para a definição do que é, de fato, a transformada de Laplace, matematicamente. A transformada de Laplace, conforme vimos, é uma transformação de um domínio para outro. Dado que eu tenho uma função no domínio do tempo, eu vou transformá-la para o domínio da frequência complexa S. E isso também pode acontecer o contrário. Estando um problema no domínio S, você pode voltar para o domínio do tempo. E nós vimos que isso acontece para facilitar cálculos, já que a transformada de Laplace ela transforma equações diferenciais em equações algébricas, que são mais fáceis de resolver. Da feita que nós temos a solução no domínio S das equações algébricas, nós voltamos com a solução para o domínio do tempo. Fazemos a transformada inversa de Laplace. Então, nós podemos representar a transformada de Laplace com esse L estilizado. L, Laplace em cima de f de t é igual a essa integral aqui. Ou podemos chamar de f de s. Em geral, nós utilizamos letra maiúscula, né, para a função. Então, se a função no domínio do tempo nós utilizamos o f minúsculo, no domínio da frequência s nós utilizamos letra maiúscula, o f maiúsculo. Então, f de s, que é a transformada de Laplace de f de t, é dado por essa integral de menos infinito a mais infinito da função no domínio do tempo f de t, multiplicada por essa exponencial e a menos st dt. Nós chamamos isso de transformada bilateral. Bilateral por quê? Porque os limites de integração vão de menos infinito a mais infinito, ou seja, nós pegamos os dois lados, né, a partir do zero. Então, dada que a referência é o zero, temos aqui do lado direito de 0 a mais infinito e temos de 0 a menos infinito. Então, temos os sinais causais, que é desse lado aqui. Lado direito são os sinais causais, que só existem a partir de t igual a 0. E os sinais não causais são para cá, à esquerda, de 0. Nós vamos trabalhar apenas com sinais causais, ou seja, a partir de 0. Então, vamos trabalhar com essa transformada unilateral aqui. Transformada unilateral de Laplace, o limite inferior é 0 e vai até mais infinito, ok? E, inclusive, é muito importante na transformada de Laplace sabermos a região de convergência, ou seja, qual é a região do domínio S em que essa integral vai convergir. Ou seja, que a integral ela vai ter um valor limitado, não vai ser igual ao infinito, por exemplo, correto? E na transformada de Laplace bilateral, quando nós consideramos os dois lados aqui, de menos infinito a mais infinito, uma mesma transformada de Laplace ela pode ter duas regiões de convergência, certo? Porque existe uma região de convergência para t maior que 0 e outra para t menor que 0. E na unilateral nós só temos uma região de convergência. Portanto, nós vamos trabalhar com essa transformada unilateral de Laplace. A transformada inversa de Laplace é dada por essa equação aqui. Você tem a integral, tá? 1 sobre 2πj, integral com esses limites de f de s, que é a transformada, né, de Laplace, é st ds. Então, quando a gente fizer a integral no domínio em relação a s, nós vamos ter um valor f de t. Mas nós não vamos usar essa integral para voltar, né, para fazer a transformada inversa. Nós vamos utilizar mais adiante o método das frações parciais, tá? Eu vou mostrar em outra aula isso. Vamos ver um exemplo de transformada de Laplace, de um dos sinais que são muito utilizados. Então, dado que nós temos um sinal x de t, e a menos at u de t. Qual é a transformada no domínio de Laplace desse sinal? Vamos usar a definição. Vamos chamar a transformada de x de t de x de s, que é dado por essa equação aqui. Integral, nós vamos utilizar a transformada unilateral, é de 0 a infinito da função e a menos at, multiplicado por e a menos st dt. Aqui perceba que nós tiramos o u de t. O u de t não aparece aqui porque o u de t ele vale 1 para t maior que 0. Então, como a nossa integral ela vai de 0 a infinito, o u de t vai valer 1, ele não precisa aparecer aqui, correto? Nós podemos reescrever essa exponencial aqui. Nós temos um produto de duas exponenciais. Então, nós podemos reescrevê-la dessa forma. Nós somamos aqui os expoentes, então vamos ficar a integral de e a menos s mais a t dt. Essa integral aqui, nós pegamos o termo que está multiplicando por t, pegamos aqui e colocamos aqui, invertemos, menos 1 sobre s mais a. Aí temos os limites aqui em que t varia de infinito até 0. Então vai ficar, quando t for infinito, vai ficar menos, esse menos aqui infinito. E menos é elevado a 0. Então nós vamos ter que
a transformada de Laplace dessa função E a menos AT U de t é 1 sobre S mais A. A região de convergência, ou seja, os valores de S mais A que satisfazem, né, o limite aqui, é que a parte real de S mais A seja maior que zero. Ou seja, a parte real de S é maior que menos A. Aqui nós falamos da parte real porque lembre que o S é um número complexo. Ele tem a parte real e a parte imaginária. Então a parte real de S tem que ser maior que menos A, para que isso aqui exista esse resultado, né? Que exista essa transformada. Então gravem bem porque nós vamos utilizar vários sinais com esse formato aqui, ó, uma exponencial de E a menos um valor multiplicado por t. U de t. Nós vamos ter que é 1 sobre S mais A, transformada de Laplace. Dado que nós temos a transformada de Laplace, nós podemos voltar para cá também. Vamos ver uma importante propriedade agora, que é da linearidade. Essa propriedade é muito importante, nós vamos utilizar bastante. A linearidade nos diz o seguinte: se eu tenho um sinal no tempo, x1 de t, e a transformada desse sinal no tempo é x1 de S, transformada de Laplace, nós temos outro sinal, x2 de t. A transformada de Laplace dele é x2 de S. Nós podemos obter a transformada da soma desses dois sinais no tempo e multiplicado por coeficientes A1 e A2. Já que, conforme nós já aprendemos, o conceito de linearidade permite que a soma, o resultado individual de uma função de entrada, nós possamos então somar as entradas e o resultado vai ser a soma dos resultados individuais. Então, se eu tenho A1x1 de t mais A2x2 de t, a transformada de Laplace dessa soma é o coeficiente A1 multiplicado pela transformada x1 de S mais o coeficiente A2 multiplicado por x2 de S. Para provar isso é muito simples, é só utilizar a definição. Nós temos a transformada desse sinal aqui, seria essa integral, conforme já vimos. Colocamos a função aqui, multiplicando por E a menos ST, dt. E como temos uma integral da soma, nós podemos somar as integrais. Somando as integrais individualmente aqui, nós obtemos então esses resultados, tá? Aqui. Esse resultado, a transformada, vai dar A1 x1 de S mais A2 x2 de S. Portanto, se nós tivermos uma soma no domínio do tempo, de funções no domínio do tempo, a transformada de Laplace dessa soma será a soma das transformadas individuais de cada função dessa no domínio do tempo. E nós vamos utilizar isso a nosso favor bastante. Vamos fazer alguns exercícios agora. Vamos achar a transformada de Laplace desses três sinais aqui. Delta t, U de t e cosseno de ômega 0 t, U de t.